Vamos lá? Primeira aula do pré-vestibular de Sociologia. Nós vamos falar do tema Sociologia, uma ciência da sociedade. Vamos entender a sociologia, as suas características e também os métodos que são utilizados para o desenvolvimento sociológico. A sociologia estuda a sociedade. Entretanto, é natural confundir o estudo da sociedade, que se baseia em entender as questões políticas, educacionais, as questões sociais, as questões econômicas, dentro de um aspecto do senso comum. É natural no dia a dia que as pessoas tenham seus pensamentos. Essa compreensão da sociedade, ela surge de forma natural nas reflexões pouco racionais sobre as questões da sociedade. Isso a gente se fundamenta no conhecimento chamado senso comum. Entretanto, por sociologia, podemos entender uma ciência, isto é, pautada em uma metodologia que busca resultados que sejam fundamentados e estabelecidos em pesquisas. Como ciência, a sociologia preza pela exatidão dos resultados e não pelo simples achismo ou uma percepção sensitiva que as pessoas possam ter das questões da sociedade. Apesar de ser coisas diferentes, a sociologia trabalha junto com o senso comum. Isto é, ela analisa o senso comum. Aquilo que as pessoas pensam em relação à sociedade é um ponto de partida para o estudo sociológico. Entretanto, a sociologia vai além. Ela não se limita àquilo que o senso comum diz, mas ela busca aprofundar para concluir se está correto o pensamento da sociedade ou se existem equívocos. Para facilitar a compreensão da diferença do conhecimento produzido pela sociologia e do conhecimento estabelecido pelo senso comum, nós vamos ver aqui 4 diferenças da sociologia em relação ao senso comum. Primeiro, apresenta um discurso responsável. O senso comum afirma coisas sem às vezes ter certeza sobre aquilo que está afirmando, sem ter provas, mas aquilo é exposto como uma verdade e, de certa forma, aceita pelas pessoas. Já a sociologia, ela busca ter um discurso mais responsável. Ela não vai afirmar algo se isto não foi já comprovado por meio de pesquisas, por meio de confrontações, de análises, de um bom processo científico para trazer aquilo como uma teoria que seja relevante. Segundo, considera a dimensão do campo. Por senso comum, as pessoas constroem as suas ideias a partir da sua visão de mundo. Então, o indivíduo vive a sua realidade e, pautado na sua realidade, ele constrói verdades que para ele são verdades universais. Entretanto, isso não ocorre com a sociologia. A sociologia, ela não se limita a uma percepção individual. Ela vai fazer uma análise já mais ampla, analisando vários aspectos da sociedade, questões históricas, questões que ultrapassam os limites geográficos do objeto de estudo. Por isso, tendo uma análise maior do campo, mais ampla do campo, ela pode ter uma percepção melhor do particular. Quando nós entendemos o geral, nós conseguimos enxergar melhor o particular. Terceiro, recusa afirmações que são ditas como inquestionáveis, afirmações particularistas. É normal, no senso comum, as pessoas já terem os seus preconceitos, isto é, as suas verdades já estabelecidas, os seus paradigmas, aquilo que não é questionado porque já é estabelecido pela tradição. Já a sociologia, ela vai analisar tudo, ela vai partir daquelas verdades que são estabelecidas
pelo senso comum, entretanto, ela vai julgar, vai avaliar e vai analisar se realmente ela é correta ou não. Então, tudo na sociologia deve passar pelo crivo da ciência, pelo crivo da análise, da reflexão, da prova e comprovação, do todo o processo de metodologia científica para ver se aquilo realmente é uma verdade, uma confirmação ou não. E o quarto é que a sociologia desfamiliariza o familiar. Aquilo que já é estabelecido, aquilo que as estruturas da elite, da sociedade já estabeleceu e acaba predominando e perpetuando de geração a geração, isso é questionado na sociologia. A sociologia vai problematizar as questões, ela vai criticar os sistemas, aquilo que é estabelecido como norma de vida, de conduta, seja no aspecto político, aspecto econômico, social. Concluindo, na sociologia se desenvolve o olhar sociológico, isto é, o olhar que enxerga por trás das ações. Por que são estabelecidos diversas formas de viver na sociedade? Por que as estruturas são estabelecidas daquela forma? Por que as pessoas aceitam uma normalidade? A sociologia, ela vai buscar olhar as intenções por trás das ações. Ao lado da antropologia social e da ciência política, a sociologia faz parte do ramo das ciências sociais. A sociologia produz conhecimento a partir de uma aplicação metodológica, a partir dos métodos que são estabelecidos, que vai surgir o conhecimento sociológico. Desde o seu nascimento, a sociologia desenvolveu diversos modelos de percepção social. São modelos que foram estabelecidos por sociólogos, estudiosos, analistas da sociedade. Podemos destacar como principais modelos os seguintes: o funcionalismo, que é um modelo, um método comparativo. Ele foi criado pelo sociólogo Émile Durkheim. Método compreensivo. Esse método também foi desenvolvido pelo importante sociólogo Max Weber. Materialismo histórico dialético, que é um modelo estabelecido e desenvolvido pelo sociólogo alemão Karl Marx. Esses modelos trouxeram diferentes formas de analisar a sociedade. Podemos destacar como ferramentas para a análise da sociedade as pesquisas quantitativas, pesquisas essas que buscam trazer como resultado a quantidade. Dentro de uma análise de um aspecto da sociedade, os resultados estão pautados em números, em quantidades. Assim como também temos a pesquisa qualitativa, que busca como resultado a qualidade sobre o objeto pesquisado. Então, analisando uma parte da sociedade, um aspecto da sociedade, se busca o resultado da qualidade daquele objeto que está sendo pesquisado. Estrutura social é um dos conceitos mais complexos no estudo da sociologia. Por estrutura social, nós entendemos os fundamentos que estabelecem uma sociedade. São estruturas, são pilares que estão interligados e que possuem as suas ramificações. Analisando uma sociedade, nós temos essas estruturas. Claro que nós estamos falando aqui de algo que deve ser viabilizado na sociedade, deve ser vivenciado dentro das relações sociais. Toda sociedade,
ela está estabelecida por essa estrutura. Sem essa estrutura, não haveria como as pessoas viverem em sociedade. São essas estruturas que unem e de alguma forma fazem com que pessoas de diferentes características possam viver de forma harmoniosa dentro de um contexto social. Por estrutura social, nós podemos entender que compõem a estrutura social aspectos políticos, aspectos educacionais, aspectos culturais, aspectos econômicos. A família é um aspecto importante dentro da estrutura social. Concluindo, podemos entender que uma sociedade ela é fundamentada pela família, ela é sustentada pela política, ela é desenvolvida pela educação, ela se mantém pela questão econômica, pelas relações culturais e aspectos esses que são essenciais para a sobrevivência de qualquer sociedade. Ainda sobre a estrutura social, podemos destacar 3 elementos que compõem a estrutura social. São eles: o status, que seria a identidade do indivíduo na sociedade. Cada um possui um status ou vários status dentro da sociedade. Por exemplo, eu sou homem, essa é a minha identidade na sociedade. Eu sou pai, é uma outra identidade que eu tenho. Eu sou um professor. Além da questão do status, nós temos também o papel social, que seria aquilo que eu realizo para contribuir na sociedade. O meu status social é que eu sou professor. E o meu papel social é que eu sou um educador, que eu ensino, que eu educo. Então, o papel social está relacionado àquilo que o indivíduo realiza para a contribuição do desenvolvimento da sociedade. E um terceiro elemento a destacar são os grupos sociais, que são o grupo social é um conjunto de pessoas que podem ou não estarem no mesmo local, na mesma região, mas eles estão interligados por questões de ideias, de ideologias, de pensamentos, de doutrinas. Por exemplo, os cristãos compõem dentro de uma sociedade um grupo social. Por interação social, entendemos as diversas maneiras como as pessoas se relacionam na sociedade. São de maneiras diferentes com qual as pessoas interagem dentro do seu convívio social. Dentre essas maneiras, podemos destacar como principais maneiras a seguinte: troca. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha, ela vai receber em troca o seu salário. Então, ali é uma forma de interação entre o empresário e o empregado, patrão e o operário. Cooperação são grupos que interagem entre eles em prol de uma causa, em prol de um objetivo. Podemos aí destacar, por exemplo, um grupo religioso, que eles cooperam em prol de propagar a sua doutrina, as suas ideias, os seus pensamentos. Competição seria uma outra forma de interação. Podemos aqui destacar nos jogos essa interação sempre em prol de uma competição, de um ganhar e o outro perder. Então isso seria também uma forma de interação. E temos também o conflito, que já seria uma interação que está pautada na violência. São antagonistas, pessoas que têm pensamentos diferentes, ideias diferentes e que se conflitam em si e que pode chegar até a questão da violência física. A sociologia, ela nasceu do século XIX, período este em que a ciência
estava em uma grande ascensão, grande desenvolvimento. Foi nesse período que, em uma de suas obras, Augusto Comte estabeleceu o termo sociologia e partiu da ideia de analisar a sociedade de uma forma científica. Por isso que Augusto Comte é considerado o pai da sociologia. Em sua obra, Augusto Comte ele vai desenvolver a análise da sociedade ao longo da história. Partindo de uma ideia de evolução, ele vai criar os 3 estágios da sociedade. São eles: o primeiro estágio, que é o estágio teológico, que é o estágio que analisa a sociedade na antiguidade, no qual a sociedade ainda primitiva, nas suas compreensões, se pautavam para ele no conhecimento religioso e místico. Eles estavam fundamentados nessa forma de conhecimento. O segundo estágio ocorre na Idade Média, quando a sociedade deixa de se desenvolver no conhecimento teológico para se desenvolver no conhecimento metafísico. É nessa fase que a sociedade desenvolve a sua compreensão e passa a entender as coisas de forma racional, de forma lógica. Porém, o ápice do desenvolvimento da sociedade vai vir com a modernidade, quando a sociedade desenvolve o conhecimento, o estágio positivo, que é o conhecimento analisado a partir da ciência. Para Augusto Comte, a ciência é a fonte inquestionável daquilo que é certo e daquilo que é errado. Portanto, dentro dessa compreensão de que agora a sociedade atingiu o ápice para compreender as coisas, e esse ápice se tem a partir da ciência, é que ele vai abrir portas para estudar a sociedade pautado no conhecimento científico. No curso Filosofia Positiva, Comte argumenta que a ciência precisa também analisar as questões sociais. É daí que surge a física social. A teoria comtiana, ele estabelece uma divisão dessa física social. Ela divide em 2 ramos. Temos a estática social, que estuda as condições de diferentes sociedades, e a dinâmica social, que analisa a dimensão da sociedade no seu processo de transformação. Na Inglaterra, o positivismo ele está muito vinculado com a teoria do evolucionismo. Em 1857, Herbert Spencer ele vai utilizar o termo evolucionismo, que dentro da sua formulação vai trazer a ideia do progresso. Spencer assim entende que a evolução é um processo natural em todo o universo. Spencer assinalou que os que estão socialmente mais aptos estariam em condições de favorecidos dentro da sociedade. Essa ideia ficou conhecida como darwinismo social.